Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Salmo capítulo 11, verso 3. Graça e paz, minha filha querida, graça e paz, meu filho querido. Família dos implantadores da cultura do reino de Deus. Esboce um sorriso, deixe um brilho aparecer nos teus olhos. Afinal de contas, você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo. Acredite nisso, você nasceu para dar certo. Deus colocou em você tudo aquilo que é necessário para você dar certo. Você nasceu para a glória e louvor do nome do Senhor. Nós estamos chegando ao fim da nossa jornada no livro de Salmos. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 11. Este salmo fala ao nosso coração de forma profunda. E no final, eu quero orar com você, quero orar por você. Nós vamos nos juntar em oração. Afinal de contas, a oração da fé pode muito em seus efeitos. Por isso, fica comigo até o momento da oração. Posso contar com você? Então nós vamos orar juntos. Mas antes, o Espírito Santo tem uma palavra para nós nesse Salmo 11. Vamos para a nossa reflexão antes da oração. Imagine uma criança construindo um belo castelo de areia na praia. Ela molda cada torre e detalhe com cuidado. No entanto, enquanto admira sua obra, uma onda inesperada avança e destrói tudo em segundos. Assim também em nossas vidas, enfrentamos situações em que os fundamentos que nos dão segurança, relacionamentos, finanças, saúde ou estabilidade social parecem ruir de repente. Talvez estou ministrando a alguém que está passando por um momento assim, e é nesse momento que surge uma pergunta: o que o justo pode fazer? O que o justo pode fazer? O Salmo 11 nos convida a refletir sobre como confiar em Deus em tempos de crise, quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Este salmo é atribuído a Davi, que frequentemente enfrentava ameaças à sua vida, seja pela perseguição de Saul ou por rebeliões internas em Israel. Davi escreveu este salmo em um momento de perseguição intensa. Seus inimigos o aconselhavam a fugir para os montes, sugerindo que sua situação era desesperadora. Isso está no verso 1. No entanto, em vez de ceder ao medo, Davi reafirma sua confiança em Deus como seu refúgio. Sabe, Israel era um território montanhoso e muitas pessoas fugiam para as montanhas em tempos de perigo, buscando proteção natural. Os conselheiros de Davi sugeriram que ele fizesse o mesmo. No entanto, Davi sabia que sua segurança não vinha de fortalezas humanas, mas do Senhor. Eu quero destacar aqui cinco lições, 5 conselhos da palavra para o meu coração e para o teu coração. Primeiro, a fé é o alicerce do justo. Sim, a fé é o alicerce do justo. Verso 1, no Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Davi começa o salmo afirmando sua confiança inabalável em Deus ao rejeitar o conselho de fugir para a segurança física nas montanhas. Ele reconhece que seu verdadeiro refúgio está em Deus e não nas circunstâncias ou em respostas humanas aparentes e logicamente mais seguras. Spurgeon disse: a fé é o antídoto para o medo. A fé é o antídoto para o medo. Quando Deus é nosso refúgio, nenhum inimigo pode nos destruir. Isso destaca a importância de uma fé que se mantém firme, mesmo em situações de adversidade e perigo. A fé aqui não é passiva, é uma escolha ativa de depender de Deus em vez de sucumbir ao medo. A confiança em Deus transforma a nossa perspectiva, permitindo-nos ver além das ameaças imediatas, as promessas mais profundas e duradouras de Deus. Meu querido, minha querida,
quando os fundamentos parecem desmoronar, lembre-se de que a verdadeira segurança não está em circunstâncias favoráveis, mas na presença constante de Deus. Em momentos de incerteza, podemos ser tentados a procurar soluções rápidas ou refúgios temporários, mas essas formas de segurança são passageiras. A presença de Deus é eterna e infalível. Cultivar uma vida de oração e meditação nas Escrituras pode fortalecer nossa fé, lembrando-nos constantemente de que Deus é nosso refúgio. Devemos buscar construir nosso alicerce espiritual em Deus, de modo que não sejamos facilmente abalados pelas tempestades da vida. Escreve aqui, diga não ao medo. Coragem não é a ausência de medo, é a superação do medo, porque você tem Deus como seu refúgio. Escreve aqui, todos escrevendo, diga não ao medo, ponto. Diga não ao medo, escreve aí, diga não ao medo. Segunda lição, segunda mensagem. O justo deve permanecer firme em meio à crise. Verso 3. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Este versículo levanta uma pergunta reflexiva e muito poderosa. Quando os fundamentos da sociedade ou da vida pessoal são abalados, o que resta para o justo? Hernandes Dias Lopes, um escritor que eu gosto muito, diz: quando os fundamentos são abalados, não precisamos nos desesperar, mas nos apegar à rocha inabalável que é Cristo. Aqui, a perseverança e a firmeza na fé são essenciais. O desespero é uma reação humana compreensível diante da incerteza, mas a confiança no Senhor nos convida a olhar além da crise imediata para o firme fundamento que temos em Cristo. A estabilidade espiritual vem de saber que, independentemente das circunstâncias, Deus não muda e suas promessas permanecem verdadeiras. Sabe, querido, sabe, querida, em tempo de instabilidade social, política ou pessoal, você, eu, nós devemos manter nossos olhos fixos no Senhor, lembrando que Ele é o nosso fundamento eterno. Isso exige uma decisão deliberada de confiar em Deus. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, podemos praticar isso meditando nas promessas de Deus e lembrando-nos de suas obras passadas em nossas vidas. Ao fazer isso, você, eu, nós fortalecemos nossa fé e preparamos nosso coração para enfrentar qualquer crise com coragem e esperança. Também é vital nos cercar de uma comunidade de fé que nos apoie e nos encorajem a permanecer firme. Por isso eu sempre digo, ande com pessoas que alimentem a sua fé. Que alimentam a sua fé, ande com pessoas que agregam valor à sua espiritualidade, ande com pessoas que nutrem a sua vida espiritual, levando-uma para mais perto de Deus. Qual é a terceira mensagem, a terceira lição? Antes de nós irmos para essa terceira lição, você já se inscreveu no meu canal? Você já se inscreveu no meu canal? Não? Então você precisa se inscrever ainda hoje. Aqui embaixo tem um botão, inscreva-se, clica nesse botão agora, ativa o sininho e clica na palavra todos. Pronto, agora você já faz parte da família dos implantadores da cultura do Reino de Deus. Obrigado pela sua compreensão, não te custa nada, viu? É 10 segundos. Terceira mensagem, Deus continua no controle soberano. Verso 4, o Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus, os seus olhos estão atentos, suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Este versículo nos lembra que Deus não é indiferente às nossas lutas. Ele governa do seu trono e vê tudo o que acontece. John Piper afirmou que Deus não apenas vê o que está acontecendo, Ele também governa cada detalhe para o bem daqueles que o amam. Este conhecimento da soberania de Deus nos oferece conforto e segurança. Em meio ao caos aparente, Deus permanece imperturbável. E sua visão soberana domina a história e as circunstâncias pessoais. Ele está atento. Não apenas como um observador passivo, mas como um participante ativo que está trabalhando para realizar seus propósitos divinos. Sabe, querido, sabe, querida,
Mesmo quando o caos parece dominar, eu, você, nós devemos confiar que Deus está no comando e que Ele usará cada situação para cumprir seus propósitos. Essa confiança, ela nos liberta do medo e nos permite viver com paz e propósito. Veja, desenvolver uma perspectiva de fé que vê todas as coisas sobre o governo de Deus pode transformar a maneira como respondemos às dificuldades. Orar diariamente para que Deus nos mostre como Ele está trabalhando em nossas vidas e em nosso mundo pode aumentar nossa confiança em sua soberania. Além disso, buscar entender a vontade de Deus através das Escrituras e da oração nos ajuda a alinhar nossos desejos e ações com seus propósitos eternos. A quarta mensagem deste Salmo de número 11. Deus testa os justos e julga os ímpios. Deus testa os justos e julga os ímpios. Versos 5 e 6. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e aquele que ama a violência, a sua alma os abomina. As provações não são sinais de abandono de Deus, mas oportunidade para crescimento espiritual. Eu vou repetir isso porque você que está comigo até agora precisa guardar. As provações não são sinais de que Deus nos abandonou, mas são oportunidades para o crescimento espiritual. A.W. Tozer escreveu que a fé verdadeira é refinada pelo fogo das provações, não destruída por elas. A fé verdadeira é refinada pelo fogo das provações. Você está passando por uma provação, então a sua fé está sendo refinada. As dificuldades testam nossa fé, revelando sua genuinidade e fortalecendo nosso caráter. Para os justos, os testes são um meio de purificação, um processo de refinar nosso coração e espírito. Enquanto os ímpios enfrentam o julgamento, os justos são purificados, aprendendo a confiar mais profundamente em Deus. O fato de Deus testar os justos não é um sinal de desagrado, mas de sua intenção de nos tornar mais parecidos com Jesus. Mais parecidos com Jesus. Sabe, queridos, encare as dificuldades como testes que fortalecem sua fé. Deus usa as provações para moldar nosso caráter e aumentar nossa confiança nele. Quando enfrentamos provações, é importante lembrar que elas têm um propósito e que quando enfrentamos provações, é importante lembrar que elas têm um propósito e que Deus está conosco em cada etapa do caminho. Deus tem um propósito na provação que você está passando e Ele está com você em cada etapa deste caminho que você está trilhando. Sabe, nós podemos pedir a Deus sabedoria e força para perseverar confiando que Ele está nos transformando através dessas experiências. Além disso, compartilhar nossas lutas e testemunhas de superação com outros pode encorajar e fortalecer nossa comunidade de fé, lembrando-nos de que não estamos sozinhos neste caminho. A lição de número 5. Antes de irmos para a lição de número 5, você já ouviu falar do SOS Casamento Curado? Sim, fica aqui em Bragança Paulista, SOS Casamento Curado. Se você está precisando de ajuda no seu casamento ou quer fazer uma manutenção no seu casamento, se inscreva para a próxima imersão. O contato está aí, 11 9975404 32. Se inscreva para a próxima imersão. Temos todo mês uma imersão. Número 5, lição de número 5. Deus recompensará os justos. Verso 7. Deus recompensará os justos. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Glória a Deus. O Salmo termina com uma promessa de recompensa para os justos. Timóteo Keller disse que a maior recompensa da fé não é a ausência de dificuldades, mas a certeza da presença de Deus. A maior recompensa da fé não é a ausência de dificuldade, mas a certeza da presença de Deus. Aqueles que confiam em Deus verão sua face, uma imagem de comunhão eterna e alegria na presença de Deus. Sabe, isso
representa a culminação da nossa jornada de fé, onde a justiça de Deus é plenamente revelada e recompensada. Essa visão final da face de Deus é a esperança última que sustenta o justo em meio às tribulações da vida. Preste atenção, mulher. Preste atenção, homem. Mantenha a sua esperança na eternidade, sabendo que Deus recompensará os que perseveram na fé. A perspectiva de ver a face de Deus nos dá coragem para continuar firme, mesmo quando as recompensas imediatas parecem escassas. Devemos viver cada dia com a eternidade em mente. Eu estou lendo um livro muito importante do John Bevere, que é Viver com Base, alinhado com a eternidade. Devemos viver cada dia com a eternidade em mente, fazendo escolhas que reflitam nosso compromisso com o reino de Deus. Lembrar-se da promessa de comunhão eterna com Deus pode nos dar força para resistir às tentações e às pressões do mundo, motivando-nos a buscar a justiça e a santidade em nossa vida diária. Fé inabalável em tempos de crise. Conta-se a história de um farol em meio a uma tempestade. As ondas batiam violentamente contra ele, mas o farol permanecia firme, guiando os marinheiros em segurança. Assim também, Deus é o nosso farol. Quando os fundamentos da sociedade, da família ou da nossa vida pessoal parecerem desmoronar, podemos confiar que Ele é a nossa rocha firme. Eu quero concluir com o Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Escreve aqui: o medo não vai me vencer. Escreve aqui: o medo não vai me vencer. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O medo não vai me vencer. Ore comigo agora. Pai, obrigado. Que palavra poderosa. Este salmo que diz: no Senhor confio. Como, pois, me dizeis, foge para o monte como um pássaro? Não, nós não vamos fugir covardemente, porque nós temos Deus como nosso refúgio. Deus como aquele que nos vê, nos acolhe, nos abraça, nos guarda, nos livra, nos sustenta, aleluia. Pai, que a gente nunca se esqueça disso, que se os fundamentos forem destruídos, nós vamos continuar firmados em Ti, porque Tu és o nosso fundamento inabalável e eterno. Pai, nós vamos dizer sempre não ao medo. Não vamos fugir covardemente. Vamos nos refugiar em Ti, porque Tu és aquele que nos livra, que nos guarda, que nos sustenta, que nos acolhe. Pai, é no nome de Jesus que eu peço que seja assim. A Tua bênção sobre esta mulher, este homem, este casal, esta família, que eles possam superar o medo e encontrar segurança no Senhor, que é o nosso fundamento eterno. E eu peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amanhã nós vamos refletir sobre o Salmo 12. Não perca por nada. Repete comigo. Antes, envie esta mensagem para pelo menos 3 pessoas que você ama e quer bem. Da sua lista aí de contatos, envie essa mensagem. O céu não está em crise. Deus está no controle. Nós cremos em milagres. E a nossa família está debaixo da graça de Deus. Nos vemos no próximo vídeo no Salmo 12.